Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos corrigir a questão de atualidades que eu coloquei para vocês no dia 12 de fevereiro de 2020, no meu Instagram, para vocês aí resolverem a questão que eu falei que eu iria comentar mais tarde. Então, eis o comentário da questão. Depois você pode me escrever, me dizer, abaixo ali do vídeo, acertei, errei a questão. Mas pelo que eu verifiquei, a grande maioria dos que responderam acertaram a questão. Então venha aqui para a tela, vamos ver qual que é a questão. É uma questão do ano de 2020, ela vem falando aqui do Brexit, ela tem um texto introdutório falando do Brexit, eu estou deixando aqui na tela para vocês lerem, e aqui está o comando da questão. Embora as consequências da saída do Reino Unido não estejam claras, a conclusão desse processo implicaria uma série de possíveis desdobramentos no Reino Unido, entre os quais está. Então, como eu falei para vocês, a questão está falando do Brexit. O Reino Unido saiu da União Europeia no dia 31 de janeiro de 2020. O Brexit que se iniciou lá com um plebiscito no ano de 2016, no Reino Unido, onde por maioria, por uma pequena maioria, os britânicos votaram por sair da União Europeia. Processo que se desenrolou ao longo dos anos e culminou com a saída do Reino Unido em 31 de janeiro de 2020 da União Europeia. Mas não é o fim dos desdobramentos relativos ao Brexit. O Brexit já ocorreu, mas nós vamos ter vários desdobramentos desta saída, que é inédita, primeira vez que um país sai da União Europeia, no ano de 2020 e nos anos subsequentes. Então, pessoal, eu já vou dar o gabarito da questão para vocês. O nosso gabarito é a letra B, e agora eu vou comentar todas as questões. Então, alternativas. A letra A diz, fim da circulação da libra esterlina no território do Reino Unido. Galera, está incorreto. Primeiro, porque o Reino Unido ele não aderiu à moeda comum da União Europeia, enquanto ele fez parte da União Europeia. A moeda comum é o euro. O Reino Unido ele conservou a sua moeda, a libra esterlina, que continua sendo a sua moeda. Então não há que falar em fim da circulação da libra esterlina no território do Reino Unido. Então claramente errada, já podia eliminar essa. Vamos para a letra C, proibição da circulação de britânicos em países da União Europeia. Galera, está incorreto. Nós estamos agora em um período de transição, que vai até 31 de dezembro de 2020, onde vários aspectos desse relacionamento do Reino Unido com a União Europeia estão sendo acertados. Primeiramente, a imprensa não divulgou aí claramente como é que vai ficar essa questão aí da circulação de britânicos em países da União Europeia e de cidadãos da União Europeia no Reino Unido. Para saber em detalhes isso, teríamos que acessar até o próprio acordo aí de saída. Mas galera, uma coisa que está claro, veja, diz, proibição. Claro que não, pessoal. Salta aos olhos o erro da questão. Como é que tu vai proibir os britânicos de circularem na União Europeia? O que vai deixar de existir vai ser, e isso não ficou claro exatamente também em que nível, a livre circulação de pessoas. A livre circulação de britânicos na União Europeia e de europeus, de cidadãos da União Europeia no Reino Unido. Livre circulação, sem controle pelo serviço de imigração. É só atravessar a fronteira. Isso vai deixar de existir. Mas, pessoal, não quer dizer que os britânicos vão estar proibidos de circular.
Você está lá no ano de 2025. Nós temos que ver também o que eles vão acertar no período de transição, que vai até 31 de dezembro de 2020. Mas se você vai fazer uma viagem, eu vou visitar países da Europa continental, tem um visto de turista, tem um passaporte válido, vai passar no serviço de imigração e vai passear. Vai passear lá em vários países da Europa. Então, isto é circular. Isto é circular. Então, aqui, ó, essa proibição não vai ocorrer. Não vai ocorrer. Hoje, um brasileiro não está proibido de circular na União Europeia. Eu vou fazer uma viagem de turismo. Passaporte válido, visto de turista, entra na União Europeia e circula livremente dentro da União Europeia, legalmente durante a vigência do seu visto. Então, isto que é circular. Então, isto aí não vai ser proibido. Tá bom, pessoal? O que nós vamos ter é o fim, e ainda tem que ver como que eles estão encaminhando isso, o fim da livre circulação. Isto sim, mas não uma proibição de circulação. Fim da livre circulação, sem ter que passar pelo serviço de imigração. Perfeito, pessoal? Vamos aqui adiante. Letra D, diminuição da autonomia britânica para firmar acordos comerciais. Não. Agora nós estamos no período de transição, até 31 de dezembro de 2020. Então, durante o período de transição, continua tendo ali o livre comércio, Reino Unido continua participando da zona de livre comércio da União Europeia e também da União Aduaneira, da tarifa externa comum. Bom, eles vão acertar nesse período de transição como é que vai ser essa futura relação comercial deles. Por enquanto nada mudou comercialmente. Mas galera, o Reino Unido ele vai ter uma maior autonomia para firmar acordos comerciais. Ele fora da União Europeia, e ele já está negociando, União Europeia e Reino Unido vão ter que fazer um acordo comercial entre eles. E o Reino Unido vai poder fazer acordo comercial com outros países, com os Estados Unidos, com o Brasil, com outros blocos econômicos. Porque quando ele estava na União Europeia, quem negociava os acordos comerciais era a União Europeia, no seu conjunto. O acordo comercial entre União Europeia e Mercosul foi entre União Europeia e Mercosul. E o Reino Unido, uma vez fora da União Europeia, com o fim do período de transição, ele não vai ter acordo comercial com o Mercosul. Quem tem é a União Europeia. O Reino Unido vai ter que negociar um acordo comercial com o Mercosul, eles vão ter que negociar muitos acordos comerciais. Incorreta. E a letra B, ela diz aqui, ó, renegociação das tarifas comerciais com os demais países do bloco, que é o nosso gabarito, como eu falei para vocês. Aqui diz com os demais países do bloco, mas então são os países que compõem a União Europeia. Essa negociação vai ser com a União Europeia, vão ter que negociar uma relação comercial, certo? Entre um país que está fora da União Europeia e o bloco econômico União Europeia. O que eles vão fazer durante a vigência do período de transição. E nada impede que sigam após o período de transição negociando, aperfeiçoando essa relação comercial deles. Certo, pessoal? Então prestem atenção sobre este tema do Brexit. Desde 2016 ele vem caindo em prova. Agora, com a saída do Reino Unido, ele pode ter um pico aí de ser cobrado em várias provas, mas nos anos subsequentes, conforme forem os desdobramentos, ele pode continuar sendo cobrado em prova. Perfeito, pessoal? Então era só aí, pessoal. Bons estudos a todas e todos vocês e um grande abraço.